Bem-vindo ao canal Diário de uma Dietista. Hoje vamos falar-lhe sobre um assunto que interessa a todos e que há pouco tempo lançámos um desafio no nosso Instagram e no nosso Facebook. Tirou uma foto ao seu frigorífico e enviou-nos? Então, se o fez, hoje vamos falar sobre o seu frigorífico. Então, qual é a importância de ter um frigorífico saudável e organizado aqui no contexto da nutrição? O seu frigorífico mostra as suas escolhas alimentares, mas também é importante saber algumas regras para ter um frigorífico com correta higienização e que não corra perigos de contaminações cruzadas, desenvolvimento bacteriano e, portanto, num contexto mais de organização e boas práticas. Vamos começar justamente por aqui. O que é uma temperatura de refrigeração? A refrigeração acontece em temperaturas entre 0 e 5 graus Celsius positivos. Entre os 5 e os 60 graus é a temperatura mais perigosa em que há o principal desenvolvimento, multiplicação de micro-organismos. Portanto, o frigorífico nunca deve estar acima dos 5 graus, deve estar, a maior parte deles estão a cerca de 4 graus ou menos. Portanto, já sabe, temperaturas entre 0 e 5 graus para retardar o máximo possível o desenvolvimento de micro-organismos. É muito importante ainda ter em consideração que o frigorífico não está à mesma temperatura. Portanto, as prateleiras superiores estão a uma temperatura mais alta do que as prateleiras inferiores. Então, deve organizar os seus alimentos, os alimentos que são perecíveis, de uma forma especial. Existem até muitos frigoríficos que até já têm uns desenhos nas prateleiras, portanto, que nos permite já ter alguma noção porque é que é importante ter ali os laticínios, ter ali o peixe e a carne. Vamos dizer-lhe de uma forma muito global como é que se organiza um frigorífico saudável. Deve ter nas prateleiras superiores, que estão a temperatura mais alta, os alimentos menos perecíveis, por exemplo, os laticínios são um bom exemplo do que podemos armazenar na prateleira superior, iogurtes, queijo fresco, queijo de barrar, podemos pôr nas primeiras prateleiras. E depois, nas prateleiras do meio, deve organizar alimentos recentemente preparados, portanto, sobras de comida, ou alimentos que tenham algum molho, por exemplo, sopa, que tem bastante conteúdo em líquido, algumas sobras do jantar anterior, por exemplo, se tiver feito panquecas, devem estar nas prateleiras intermédias, logo por baixo dos laticínios. E, por fim, nas prateleiras mais abaixo, aquelas que estão junto às gavetas, que são as mais frias, normalmente estão a uma temperatura perto dos 2 graus, nestas sim deve colocar os alimentos mais perecíveis, nomeadamente, ou aqueles que estão em descongelação, nomeadamente a carne e o peixe, se assim o tiver. Nas gavetas inferiores estão justamente preparadas para frutas, vegetais, frescos ou que estejam também em processo de descongelação. Portanto, já sabe, cá em baixo das gavetas, frutas e vegetais, na primeira prateleira, que está a menor temperatura, a carne, o peixe ou alimentos em descongelação, nas prateleiras do meio, alimentos que tenha cozinhado, que tenham bastante água na sua constituição e depois nas prateleiras mais cimeiras, que estão a uma maior temperatura, alimentos que tenham um tempo de conservação, tempo de prateleira mais longo, por exemplo, os laticínios, o queijo, o fiambre, o pão. E falta-nos falar da porta. A porta é a zona do frigorífico que está a uma temperatura menos fria e, portanto, aí deve colocar alimentos que não precisam de uma temperatura tão baixa. Por exemplo, os ovos, está lá justamente o espacinho para os ovos, a manteiga, algumas bebidas, por exemplo, leite e nunca alimentos perecíveis. Portanto, nunca coloque alimentos perecíveis na porta do frigorífico porque eles não vão estar à temperatura adequada e, portanto, poderão ter maior crescimento de micro-organismos e sofrer degradação, pondo até em risco a sua saúde. É ainda importante dizer que para um frigorífico manter a sua capacidade de conservação dos alimentos não deve estar demasiado cheio, portanto deve ter alguma circulação de ar.
Outra questão importante é que não deve armazenar alimentos demasiado quentes no frigorífico, deve esperar alguns momentos que eles arrefeçam, portanto, se acabou de cozinhar, deixe a sopa, por exemplo, com a tampa levantada durante algum tempo, para que já vá morna para o frigorífico. Assim, evita subir muito a temperatura do frigorífico, que vai também obrigar o seu aparelho a consumir muito mais energia elétrica para retomar a temperatura de conservação, de refrigeração. Portanto, já sabe, cozinhe, armazene em caixas adequadas, nomeadamente caixas de vidro, deixe arrefecer, pode até colocar em água fria ou em gelo e só depois é que vai para o frigorífico para conservação. E por fim, de quanto em quanto tempo é que devemos higienizar o nosso frigorífico? De preferência mensalmente, a não ser que tenha alguma outra razão para o fazer, deve higienizar o frigorífico pelo menos uma vez por mês. E por fim, será muito importante saber que, apesar disto que eu lhe estou a dizer, deve sempre respeitar as características de cada produto, as características específicas de cada produto. Todos os produtos novos devem sempre organizar-se, devem sempre colocar-se no final da prateleira, colocando os que já comprou há mais tempo no início da prateleira, portanto aqueles que lhe estão mais à mão. Com certeza já ouviu aquela sigla em inglês, o FIFO, First In, First Out, significa que o que foi o primeiro a entrar será também o primeiro a sair. E ao organizar desta forma, a colocar o produto que comprou mais recentemente atrás, garante que está sempre disponível e que à partida não se engana a tirar o produto que já tem um prazo de validade menos recente à frente. Portanto, estas são as características principais na organização de um frigorífico saudável. Vamos agora olhar para a qualidade dos alimentos que os nossos seguidores têm nos seus frigoríficos. Vamos fazer alguns comentários acerca do que encontramos no seu frigorífico. Antes de mais, vamos agradecer a todos os que participaram, que foram bastantes. Nós vamos resumir algumas características. No geral, todos os frigoríficos estavam saudáveis, todos tinham legumes e vegetais na sua constituição e, portanto, se não falarmos sobre o seu, continua a participar, porque com certeza vai ser um dos escolhidos nos nossos próximos desafios. Então, vamos começar por este, frigorífico número 1. Muito bem, o que é que vemos neste frigorífico? Vemos nas prateleiras inferiores bastantes vegetais frescos e algumas frutas. Temos nas prateleiras do meio alguma comida já preparada, que me parece estar em tupperwares de plástico, sendo que deveriam estar em recipientes de vidro. Não só são mais saudáveis, como são, portanto, as propriedades do plástico são nocivas à saúde, não passam para o alimento, como também ajuda a manter mais tempo as características, a conservar melhor o próprio alimento, em termos microbiológicos e em termos nutricionais. Vemos também neste frigorífico alguns frascos de vidro, que eu não consigo identificar o que é que tem. Vejo ali miso, por exemplo, que é um produto fermentado da soja com cevada na sua maioria, que é uma ótima fonte de proteína. Será com certeza alguns iogurtes nas prateleiras de cima e, portanto, este parece-me um frigorífico bastante saudável. Olhando aqui para a porta, vemos bebida vegetal, vemos tofu, vemos ali uma maionese, vemos alguns, parecem-me frascos com molhos ou outros preparados. Há que ter cuidado com estes, porque na sua maioria podem conter demasiados aditivos, e até algum óleo. Portanto, cuidado com estes preparados. No geral, este frigorífico está saudável. Recomendaria apenas que trocasse os recipientes, todos os recipientes que são de plástico e que estão a armazenar comida fresca ou preparada por recipientes de vidro, ok? Esta é a recomendação principal. Vamos ao próximo frigorífico. Muito bem. Neste frigorífico vemos também nas prateleiras inferiores os vegetais frescos e as frutas. Vemos depois alguma comida preparada, que me parece também em tupperwares de plástico, nomeadamente sopa, tomate, parece-me alguns legumes cozinhados. Depois vemos aqui a área das bebidas e por cima estão iogurtes, parece-me queijo ou fiambre, fruta cortada, lá está, em tupperwares de plástico e devendo ser em tupperwares de vidro, e por cima estão os laticínios. Está ótimo, portanto,
Muito bem. Na porta vemos algumas bebidas, nomeadamente água fresca, bebida vegetal, vemos ali uma mostarda e alguns temperos. Portanto, é também um frigorífico bem organizado. Também para este a recomendação será trocar os tupperwares de plástico por tupperwares de vidro. Vamos ao próximo. Reforço que eu não sei a quem é que pertencem estes frigoríficos, portanto foram imagens que nos foram mandadas e de propósito nós fizemos o corte da imagem sem identificar a pessoa em questão. E este frigorífico que lhe apresento agora, em número 3, parece-me o frigorífico mais saudável que nós vimos até agora. Vamos ver porquê. Portanto, na gaveta inferior tem bastantes vegetais frescos que estão para ser preparados. Depois tem também fruta, logo na primeira prateleira. Na prateleira do meio tem ovos, sopa, mais vegetais. Tem ali um tupperware com arroz, com uns queijinhos magros. Alguma comida com certeza que sobrou, sopa e iogurtes vegetais. Excelente! Na prateleira de cima não consigo identificar exatamente o que será, mas temos ali algumas bebidas. Cuidado com estas, como é óbvio, e não será o lugar mais adequado para armazenar bebidas, ainda por cima bebidas refrigerantes, pelo que me parece, poderão estar na porta do frigorífico porque não necessitam de uma temperatura tão alta quanto a das prateleiras. Portanto, aqui devemos poupar este espaço para comida e não propriamente para bebida. Mas este é um frigorífico bastante saudável, parece-me mais saudável que nós vimos até ao momento. Vamos agora ao próximo. Este frigorífico parece bastante saudável porque só tem vegetais. Portanto, esta pessoa se calhar é vegetariana porque só tem frutas, vegetais, tem bebida de soja, tem alguns laticínios, depois aqui na parte de cima parece-me ter ali um doce magro, não tem sobras de comida, portanto se calhar esta pessoa acaba por fazer comida todos os dias e não guarda as sobras, porque só guarda mesmo no frigorífico aquilo que lhe parece essencial, que é a fruta e os vegetais. Portanto, assim sendo, nada a dizer, continuo. E por fim, temos aqui este frigorífico, também bastante saudável. Portanto, temos na porta alguns refrigerantes, sumos, que não são os mais saudáveis, mas podem ser integrados pontualmente numa alimentação saudável e equilibrada. Temos depois ali uma prateleira com ovos. E olhando para o frigorífico em si, tem uma grande quantidade de vegetais e frutas frescas em várias prateleiras. Depois tem ali alguns tupperwares parece-me ser ou comida preparada ou talvez fiambre e queijo. Cuidado com este tipo de opções que acabam por ter, têm muitos aditivos, portanto são alimentos processados e que não temos que fazer, podemos fazer, mas não no nosso dia-a-dia, portanto devemos intercalar com outras opções. E na prateleira mais em cima parece-me ter alguns tupperwares com frutos vermelhos e outras frutas cortadas e alguns laticínios. Portanto temos aqui um frigorífico também saudável, muito saudável e bem organizado. Chama a atenção que praticamente em todos estes frigoríficos parece haver ali alguma sobreposição de comida, portanto, atenção a esta questão da correta ventilação, não juntar muitos alimentos na mesma prateleira, que faz com que a ventilação do frigorífico não seja tão eficaz e, portanto, depois haja alterações na temperatura. Mas, de resto, estes frigoríficos que lhe apresentámos estão muito bem fornecidos em termos de alimentação saudável, têm ali uma boa base de vegetais frescos, de frutas frescas, têm laticínios, todos eles, têm alguma comida acondicionada. A principal sugestão que fazemos é que se passe a acondicionar em tupperwares, em recipientes de vidro e não de plástico, são muito mais saudáveis, como já explicámos, e conservam melhor os alimentos. Fora isso, um ou outro alimento menos saudável, como algumas bebidas refrigerantes, se calhar alguns molhos, mas a maior parte dos frigoríficos tem de facto alimentos bastante saudáveis. E já agora, para terminar,
apresentamos o nosso frigorífico, não pretendemos que com o nosso frigorífico dizer que é um frigorífico exemplar, portanto é um frigorífico de uma família, portanto tem alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis, é aquilo que consumimos atualmente, tem também na base os vegetais e as frutas, temos depois ali a área das sopas, dos alimentos já preparados. E temos depois a prateleira cimeira, onde temos os laticínios e o pão. Na porta temos também algumas bebidas, temos os ovos, temos algumas manteigas, que não precisam de uma temperatura muito fria para estarem conservadas, e temos alguns queijos magros na prateleira mais de cima. Portanto, é um frigorífico simples, que não está muito cheio e que pretendemos estar sempre a renovar, portanto fazemos a renovação pelo menos uma vez por semana, porque os frescos estragam-se em 3 a 5 dias, normalmente, à exceção dos laticínios, a capacidade de conservação da maior parte dos alimentos, e portanto tendemos a meio da semana a fazer mais umas compras para renovar estes alimentos saudáveis e frescos que temos no nosso frigorífico. Portanto, espero que se sinta inspirado por estes frigoríficos que lhe descrevemos. Obrigada a todos os participantes e em breve voltamos com um novo desafio para falarmos sobre os seus hábitos e aquilo que pode também melhorar e assim ajudá-lo. Lembre-se, para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida. Até breve!